Bom, mas vamos continuando aqui. Então, qual que é? Algumas das importâncias, né, dentro dos animais. Nós temos manutenção ecossistêmica, como as abelhas, como as minhocas. O que as minhocas fazem? Comem terra, Terra? Tem certeza? areia, Tem certeza? É o. Ai, como que é o nome, professor? É os restos Ai, gente, esqueci o nome. Matéria orgânica em Matéria decomposição. orgânica, isso Sim. mesmo. Elas comem matéria orgânica e transformam matéria orgânica em nutrientes que são depositados no solo e eles retornam para o solo. Então, elas fazem manutenção ecossistêmica, elas mantêm os ciclos biogeoquímicos funcionando. Nós vamos ter outras espécies também de organismos que vão fazer isso. Nós temos algumas espécies de organismos marinhos que fazem essa mesma função, só que ao invés de decompor a terra ali, ela vai decompor matéria orgânica que tem suspensão na água, mas vai retornar os nutrientes para a cadeia alimentar e vai fazer a manutenção do ecossistema. Sem esses organismos, o ecossistema teria bastante dificuldade de se manter. Então, tem a importância econômica, seja a produção de couro, como a Kathleen falou, produção de mel, produção de organismos mesmo, né, como as vacas, que se vende o organismo. Elas são muito importantes na alimentação, então produz derivados animais, né, então carne, leite, ovos, couro, tudo isso. E esses produtos podem ser utilizados, como por exemplo a seda também, é um exemplo de produto que vem proveniente dos animais. E tem a sua importância como organismos utilizados para a proteção. Então, tem alguns estudos que mostram, né, apontam que a evolução do ser humano ela só teve sucesso nessa ao longo do desenvolvimento da espécie quando ela se associou aos animais, principalmente aos cachorros. Então, quando o ser humano ele faz associação com os cachorros, eles garantem um sucesso evolutivo muito maior para a espécie. Porque o que o cachorro faz? Quando uma tribo inimiga está se aproximando, eles vão dar a notícia, né? Eles vão avisar. Então, eles podiam se preparar ou não seriam pegos de surpresa. Eles também anunciavam, por exemplo, quando algum animal selvagem, feroz, talvez um predador, estava se aproximando ali do bando. Enfim, então tudo isso garantia um sucesso evolutivo muito grande para a espécie humana. Tem vários estudos que foram publicados, estão todos em inglês, mas se vocês quiserem eu até posso procurar e enviar para vocês, que mostra essa relação simbiótica de humanos e cachorro foi muito vantajoso para ambas as espécies. Os cachorros tinham alimento e abrigo e os seres humanos tinham proteção. E nós temos a questão da domesticação. Então, os seres humanos eles passam a domesticar quando eles percebem que eles podem tirar proveito dos animais. Então, eles começam a domesticar, eles começam a utilizar esses organismos em seu próprio proveito, né? Seu próprio benefício. E aí começa essa relação simbiótica que nós temos. Vocês sabem, quando eu falo relação simbiótica, vocês conseguem entender do que eu estou me referindo? Já ouviram falar nisso? Que tipo de relação é essa? É uma relação ecológica. Quando eu falo relação simbiótica entre cachorro e seres humanos, o que vem à mente de vocês? Ou não vem nada? Seria, no caso, uma relação onde ambos os lados são beneficiados. Isso. É uma relação positiva para ambos os lados. O cachorro, por exemplo, ele, como eu falei agora há pouco, ele recebe abrigo e alimento e se beneficia disso, e o ser humano se beneficia da proteção que ele garante. Então, todos os animais, nós entramos em relação simbiótica. Quase todos nós demos abrigo e alimento, e ao passo que ou nós tínhamos carne, ou nós tínhamos eles como fonte de alimento, né, leite, ovos, ou então como tração animal, enfim, de alguma forma nós nos beneficiávamos deles. E aí essa relação aqui, ela se deve a algumas coisas, né? Por exemplo, caçar ele vai demandar tempo e energia. Então, quando a
a espécie humana ela estava ainda como caçador e coletor, ela tinha que ficar procurando alimento, nem sempre ela conseguia. Então, tinha períodos que a escassez de alimento era muito grande, porque elas não conseguiam obter alimento. Então, quando você domestica, você pega esses animais e coloca eles dentro de um criadouro, você tem acesso a eles muito mais fácil. Então, você não passa fome. Você está precisando de carne, você vai lá, mata um indivíduo, né, um espécime, e se alimenta a partir dele. Então, você não tem mais essa dependência da sazonalidade, ou então do tempo, ou enfim, do que você, dessa questão aleatória, né? Porque algumas espécies de animais também, por exemplo, eles, quando em alguns locais, como na Europa, na América do Norte, na Ásia, que tem uma sazonalidade muito marcante, em períodos de frio, esses animais eles migram. Então, eles saíam da Europa e iam para outro canto, para um lugar mais quente. E aí, os seres humanos, as comunidades de humanos que existiam nesses ambientes, ficavam sem a fonte de alimento deles. Então, eles tinham que caçar muito para estocar esse alimento e garantir que eles não morressem de fome durante os períodos mais frios. Então, tudo isso aqui foi driblado, toda essa desvantagem aqui, ambiental, ela foi driblada pela domesticação. E aí, isso aqui é só para vocês lembrarem a forma de organização geral dos seres vivos. Como é que os seres vivos eles estão organizados? Alguém lembra? Lá do ensino fundamental. Quem lembra? A organização geral dos seres vivos. Como é que nós estamos organizados? Vamos pensar em nós, seres humanos. Bernardo. Célula. Célula, a unidade fundamental, né, a unidade básica da vida. Sangue. O que é o sangue? Ai, célula. Não, pera. Sangue. O que seria o sangue? O sangue é um tecido. Então, nós temos célula como unidade fundamental. Abaixo de célula, só molécula. Molécula não é viva, né? Então, por isso a gente fala que a célula é a unidade fundamental da vida. Várias células juntos, com a mesma forma, mesma função e com a mesma fisiologia, geralmente vão formar os tecidos. O sangue é um tipo de tecido. Nós vamos ter tecido epitelial, tecido conjuntivo, uma infinidade de tecidos. Pode falar, quem foi que abriu o microfone? Órgãos. Sim, vários tecidos juntos, eles vão formar órgãos. Então, vários tecidos desempenhando a mesma função formam os órgãos. Vários órgãos vão formar os sistemas e vários sistemas vão formar o organismo. Isso, chegamos ao nível de indivíduo. A partir do nível de indivíduos, nós vamos para o nível ecológico. Então, vários indivíduos iguais, que são capazes de reproduzir entre si, eles formam uma população. Várias populações convivendo no mesmo ambiente, compartilhando o espaço físico, espaço abiótico, eles formam uma comunidade, várias comunidades juntas no mesmo ambiente, que compartilham um espaço, né, geográfico específico, eles formam os ecossistemas, e todo o ecossistema da Terra forma o que nós chamamos de biosfera. Então, essa é a organização geral dos seres vivos. Então, começa lá da célula e vai até que a célula é microscópica, até o macro, ou macroecológico, que são os ecossistemas. E os animais, eles seguem essa mesma lógica. Então, a gente pode estudar os animais desde o nível celular básico, ou então os protozoários, né, que são unicelulares, nós vamos ter que estudar ele a nível celular, até as grandes comunidades compartilhadas, por exemplo, nas florestas úmidas da América do Sul, que é aqui a Amazônia, a Mata Atlântica, as florestas secas, como as savanas africanas, savanas daqui do Brasil, né, o Cerrado, o Planalto Central, ali na região do centro do Brasil, e nós podemos estudar dessa forma. Então, nós temos uma possibilidade enorme para estudar a zoologia e os organismos protozoários. E aí nós podemos pensar nos organismos, aí a gente pensando nos organismos, porque eles podem estar agrupados de acordo com o formato celular. Quais são os dois tipos celulares básicos que nós temos? Quem fez citologia semestre passado? Ninguém, eu acho. Retrasado? Vocês tiveram que fazer, já fizeram citologia, não fizeram? Ou ainda não? Biologia celular, professor. É a mesma coisa.
É a mesma disciplina, é só nome diferente. As células que o senhor quer saber? As células Isso. eucariontes e procariontes? Sim. Quais Ah, são? tem a. Não sei se. Eu não vou falar da maneira certa, mas uma tem núcleo e a outra não. Eu não sei Sim. se é a procarionte ou. Então, os organismos, eles podem estar organizados de acordo com o formato celular. Então, ele pode ser uma célula, a gente pode falar célula eucarionte, a gente pode falar célula procarionte, a gente pode falar célula que apresenta parede celular e célula que não apresenta parede celular. Então, tem tudo, no caso das vegetais, apresentam, algumas células fúngicas apresentam parede celular, alguns protozoários vão apresentar parede celular e os animais não apresentam parede celular. Então, a gente pode começar a organizar os seres vivos nessas caixinhas, né? Aqui só uma descrição, né, do que são células eucarióticas, foi o que o Bernardo falou. As células eucarióticas, elas são organizadas em estruturas membranosas, enquanto as procarióticas não. As procarióticas não têm nenhuma organela membranosa. Os organismos, eles podem estar também organizados da forma como eles obtêm alimento. E aí, como nós estamos trabalhando com protozoário e metazoário, nós temos essas duas formas, né? Nós vamos encontrar em protozoário essas duas formas, metazoário a gente vai encontrar uma única forma. Quais são? Quais são a classificação que a gente pode fazer com os organismos vivos de acordo com a forma que eles obtêm alimento? Quem lembra? Como assim, professor? Carnívoro, assim, ou. Tigre come a anta e os humanos comem o tigre. Não necessariamente, mas não tão errado o que vocês falaram. Mas, por exemplo, nós temos os organismos autotróficos e organismos heterotróficos. Quais são os organismos autotróficos? São os que produzem o próprio alimento? Isso. Então, por exemplo, nós vamos ter alguns organismos protozoários que eles fazem fotossíntese e produzem o próprio alimento. Eles não precisam de outras fontes de viva para obter alimento. Já os heterotróficos, como todos os animais, né, os animais são todos heterotróficos, eles precisam de obter a energia para o seu metabolismo a partir do consumo de outros seres vivos. E alguns protozoários também são heterotróficos. E também eles podem estar organizados de acordo com a forma como os tecidos deles estão organizados. E aí nós podemos ter os organismos que são diblástico, triblásticos, organismos sem tecidos, que nós chamamos de aticulares. Nós vamos ter também a organização de acordo com a presença ou não de celoma, e nós vamos ter os pseudocelomados, blastocelomados, acelomados, celomados. Vocês já ouviram esses termos? Diblástico, triblásticos, aticulares? Não. Não? Eu só fiquei com blados na cabeça. Alguém lembra? Ou alguém já teve, já teve essas disciplinas que falaram sobre isso? Da turma? Ninguém? Então, quando a gente fala de organismos aticulares, são organismos que não têm tecidos. Um exemplo são as esponjas. As esponjas não possuem tecidos, elas são aticulares. Os protozoários, eles também não possuem tecidos, eles são aticulares. Quando a gente pensa numa planária, uma planária ela é diblástica, ela é formada por dois tecidos somente o tecido ectoderme e endoderme. No processo de desenvolvimento embriológico, durante o processo de gastrulação, a formação de tecidos, os folhetos embrionários, que a gente chama. Esses folhetos podem ser 2 ou 3. Quando a gente tem 2, a gente fala de ectoderme, que vai formar o revestimento externo do organismo, e a endoderme, que vai formar o tubo digestório, geralmente. Quando tem um terceiro folheto, nós chamamos de mesoderme. A mesoderme é aqueles que vão dar origem à musculatura, no caso dos animais, toda a musculatura, né? E os organismos que são formados a partir de 2 folhetos embrionários só, então são chamados de diblástico. Quando são a partir de 3, são triblástico. Ou triploblástico ou dipoblástico, também tem essas terminologias. A planária ela é diblástica. Ela não tem o terceiro folheto embrionário, que é o mesoderme. A minhoca ela é triblástica, como todos os outros animais.
Sobre a questão do celomado ou pseudocelomado, nós vamos ver isso mais para frente, mas é a presença ou não de celoma. Celoma é uma cavidade interna onde os órgãos estão inseridos. É esse local aqui onde estão as vísceras, né? Onde estão o pulmão, o coração, os órgãos viscerais, rim, fígado. Essa cavidade a gente chama de celoma. E aí nós vamos ter os pseudocelomados, os acelomados e os blastocelomados. Mas nós vamos ver isso mais para frente. Só uma